Já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite para quem está entrando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Pessoal, como é que está o áudio aí para vocês? Tá tudo ok o áudio? Dá um joinha aí para mim. Se o áudio está ok, se vocês estão ouvindo bem. Como vocês estão? Boa noite. De onde que vocês são? Vão chegando aí, pessoal, vão colocando aí na live de onde vocês são. Se já trabalham com estética, qual a área de atuação de vocês, né? E de que cidade que vocês estão vendo a nossa live aí. Bora compartilhar com todo mundo a nossa live aí, para a gente trazer o maior número de pessoas aqui, para aprendermos juntos, para a gente compartilhar conhecimento, para a gente fazer um grupo bem bacana aí de profissionais e de pessoas que se interessam aqui por esse assunto, por estética, por progredir na sua profissão, né? Que bacana. Ó, tem gente entrando aí, boa noite. Ó, de Tangará, Santa Catarina, sejam bem-vindos. Bem-vindo, pessoal. Então, hoje a nossa live traz um assunto muito bacana, um produto muito bacana também e um procedimento muito procurado, né? Um procedimento que ele não é um procedimento novo, né? A mesoterapia para tratamentos corporais, principalmente aí de gordurinha localizada, não é um procedimento novo, porém é um procedimento que sempre está em alta. É um procedimento que todo mundo quer fazer, é um procedimento que lota as clínicas aí de estética, que todo mundo se interessa, que tem muita e muita procura por parte aí das nossas pacientes, né? Quem que não se incomoda com aquela gordurinha localizada, né? Aquela gordurinha ali na região principalmente abdominal, a gordurinha localizada na região do culote, no posterior de coxa, aquela pochetezinha na lateral da cintura, né? Os flancos. Então, cada pessoa tem aí um tipo de incômodo, um tipo de gordurinha que gostaria de melhorar o aspecto, né? E a gente sabe que existem vários tipos de tratamentos, vários equipamentos, várias substâncias, mas a mesoterapia, ela está aí como um dos carros-chefes no tratamento de gordura localizada não cirúrgico, né? E, claro, a gente pode associar o uso da mesoterapia com várias outras técnicas também, tecnologias, produtos, massagens, drenagem linfática, enfim, é um arsenal de coisas. Tô vendo que tem mais gente entrando aqui, ó, Fisiomais, boa noite. A Fernanda entrou, a Fer também Fisio, boa noite, Fer, saudade. Pessoal, vamos encaminhar a live aí para a gente trazer mais gente aqui para aprender conosco, para a gente tirar as dúvidas. Eu vou começar aqui no nosso assunto de hoje, né? O liposlim, a mesoterapia, o tratamento de gordurinha localizada. Coloquem aqui para mim, quem que já trabalha com gordurinha localizada, quem que já trabalha com mesoterapia, né? Quais são os resultados que vocês têm? Quais são as dúvidas que vocês têm, né? Que a gente vai estar falando muito sobre isso aí na nossa live de hoje, né? Quais os produtos mais utilizados? A gente sabe que a indústria farmacêutica, os laboratórios, eles vêm sempre inovando, trazendo muitos produtos novos, muita tecnologia nova. Inclusive, este fim de semana, nós tivemos aí o Estética In, né, que é um congresso direcionado aí para profissionais da estética, para profissionais esteticistas, fisioterapeutas, micropigmentadores, profissionais dentistas, enfim, profissionais, todos os profissionais que trabalham aí na área da estética, né, dos injetáveis também, e nós pudemos ver ali no congresso várias
novidades, vários produtos sendo lançados. Inclusive, não é o tema da live hoje, né? Mas os principais produtos lançados e tecnologias lançadas na estética, nesse último congresso, foram os produtos de glúteos. Nós tivemos nas lives passadas, se não me engano, 3 ou 4 lives que nós falamos especificamente de glúteos. Aliás, esse é um tema que eu venho falando bastante com vocês, né? Que quem estiver afim aí de trabalhar com harmonização de glúteos vai se dar muito bem, porque é um assunto, é uma procura muito grande, os produtos estão sendo lançados a todo vapor, né? Então, quem for trabalhar aí na área de harmonização dos glúteos, com certeza vai se dar muito bem. E por isso eu tenho trazido bastante esse assunto aqui, né? Porém, me pediram também bastante para falar sobre a região abdominal, como que a gente faz a redução de gordurinha localizada, como que a gente faz a definição abdominal, né? E hoje, então, a pedido de vocês, trouxemos aqui o LipoSlim, a mesoterapia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Me diz aí, você já trabalha com mesoterapia? Responde aqui para mim que eu quero saber. Quero saber quem já trabalha, quais os resultados que vocês têm com a mesoterapia, se vocês têm resultados legais, se vocês ainda têm dificuldade em alguma substância, alguma técnica relacionada a isso. Quero saber aqui com vocês, tá? Ó, a doutora Renata entrou, a doutora Renata é nossa aluna, seja bem-vinda, Renata. A Renata está fazendo glúteos maravilhosos, né? Ó, tem gente pedindo aqui para falar sobre maquiagem. A Edinha também falou que nunca se falou tanto sobre maquiagem quanto ultimamente, né? Bom, para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou apaixonada por maquiagem, né? É um assunto muito bacana. Quem sabe mais em alguma outra live a gente pode trazer aí algum tema específico, né? Bom, mas vamos então falar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho mais no assunto aqui, gente. O que vocês querem fazer, vocês querem saber? Diga aí para mim, o que vocês têm mais curiosidade de saber, né? A Mara entrou também. Boa noite, Mara. A Mara logo, logo vai casar, vai ser uma noiva linda, né? Vamos lá então, pessoal. Eu vou trocar os slides aqui. Vamos trazer conteúdo aqui para vocês. A Tânia entrou. Tânia, boa noite, linda. Saudades de você. Hoje estamos falando um pouquinho sobre mesoterapia, sobre gordurinha localizada. Quem é que não quer conhecer um pouquinho mais aí desses artifícios de tratamentos, né? Desse mundo aí que tantas pacientes nos procuram para fazer esse tipo de tratamento, né? Então, nós sabemos que para a gente trabalhar com mesoterapia, com esses produtos, a gente tem que lançar mão de alguns conhecimentos específicos, né? Nós precisamos entender do que nós estamos fazendo, do que nós estamos trabalhando, dos produtos que nós estamos utilizando. Por quê? Porque cada produto vai ter, sim, a sua função, o seu modo de trabalho, né? O seu metabolismo, tá? A sua forma de ação. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Então, para a gente trabalhar mesoterapia para gordurinha localizada, adiposidades localizadas, né? A gente tem que, primeiramente, eu sempre bato nessa tecla nos meus cursos, ter conhecimento anatômico, né? Nós precisamos entender muito bem de pele, né? Nós precisamos entender das camadas da pele, onde a gente vai colocar esse ativo, né? Que camada da pele que a gente quer atingir com determinado ativo, com determinada técnica, com determinado ângulo de aplicação, né? Então, o conhecimento anatômico, o conhecimento das camadas da pele, da fisiologia da pele, da função de cada estrutura celular, ela é muito importante
para o nosso trabalho, né? Para a gente trazer para as nossas pacientes resultados bacanas, resultados significativos e também para a gente evitar complicações e efeitos adversos, né? A gente sabe aí que toda técnica, por mais simples que ela pareça, ela tem sim a sua forma correta de ser desenvolvida, a camada de aplicação que a gente deve trabalhar, né? Enfim, algumas características aí que a gente tem que se atentar para a gente não errar, né? E é sobre isso que eu quero muito falar com vocês hoje, tá? Então, pessoal, quem que aí já trabalha com mesoterapia, seja pressurizada, seja a mesoterapia convencional, né? Hoje tem espaço aí para todas as técnicas, né? Então, voltando aí no que a gente deve conhecer para a gente aplicar a mesoterapia. Já falamos um pouquinho de conhecimento anatômico, já falamos um pouquinho das camadas da pele, né? Que a gente vai atuar aí em derme, epiderme, hipoderme e, em alguns casos específicos, nós vamos atuar também na camada muscular, né? E agora, então, vamos falar um pouquinho sobre as técnicas e os ângulos de aplicação. Aliás, esse é um tema que eu trago sempre aqui para vocês. Eu sempre friso muito isso nos meus cursos, porque é muito relacionado à técnica e ao ângulo de aplicação que nós vamos obter resultados positivos e que também nós, se errarmos, podemos ter resultados negativos, podemos ter lesões celulares, podemos ter efeitos colaterais, efeitos adversos que nós não estamos aí esperando, né? Que a gente não quer que ocorra com o nosso paciente, né? Então, gente, a técnica de aplicação é muito importante. Sendo ela mesoterapia pressurizada, sendo ela a mesoterapia convencional, nós temos que ter uma técnica muito bem treinada, a mão treinada. Nós temos que ter o direcionamento da mão na hora de fazer a aplicação, né? Quando a gente quer atingir camadas mais superficiais, nós devemos ter o posicionamento da agulha, o posicionamento da seringa em um ângulo menor, entre 10 a 15 graus. Porque aí a gente vai colocar aquele produto superficial, ele vai formar uma pápulazinha, né? Essa pápulazinha, ela tem um tempo para ser degradada, para ser absorvida. Entretanto, se nós quisermos trabalhar na gordurinha localizada, no tecido subcutâneo, a nossa agulha ela tem que entrar em 45 graus. Esse produto ele tem que ser depositado mais profundamente, lá no tecido adiposo. A quantidade de produto, de ativo que nós colocamos no tecido adiposo, ela é maior do que no tecido intradérmico, do que na derme, tá? Por quê? Porque o tecido subcutâneo, o tecido de gordura, ele é pouco vascularizado, ele serve como um depósito. Esse produto que a gente coloca ali, ele deve permanecer por um maior tempo ali para fazer a sua ação, tá? Então, por isso, existem quantidades diferentes, angulação diferentes e produtos diferentes também, tá? Que é o que a gente vai falar agora sobre os tipos de ativos, né? Quais são os tipos de ativos que vocês conhecem para a gente trabalhar com a mesoterapia? Pessoal, vamos encaminhar a live? Vamos encaminhar a live aí para as amigas, para as colegas de profissão, para quem você achar que vai se interessar pelo assunto, né? Para quem tem curiosidade também para saber sobre os tratamentos de gordurinha localizada. Vamos encaminhar a live aí para a gente dar continuidade aqui ao nosso tema, tá? Nós teremos hoje também demonstração de técnica. Então, permaneçam na live para vocês verem a demonstração de técnica e chamem mais pessoas para estar aqui conosco, tá? Ó, tem mais gente entrando aí. Camila, boa noite.
Hoje estamos falando sobre o LipoSlim, sobre mesoterapia para gordurinha localizada, adiposidades localizadas. Vamos falar um pouquinho então sobre os tipos de ativos, né? Muita gente fala em mesoterapia como lipoenzimática, né? Como aplicação de enzimas. Nós, como profissionais, temos que saber que essa é uma nomenclatura um pouco errônea. Por quê? Porque nem tudo que nós utilizamos na mesoterapia são enzimas. Na verdade, são pouquíssimas enzimas que nós usamos na mesoterapia. Então, quando nós fazemos a famosa lipoenzimática, né, ou a mesoterapia enzimática, nós raramente usaremos enzimas. Então, uma nomenclatura errônea, tá? Embora esse nome se popularizou, todo mundo conhece, né, a lipoenzimática, nós, como profissionais, temos que saber que nós raramente usamos enzimas. Nós usamos outros tipos de produtos. Nós usamos produtos eutróficos, venotróficos, lipolíticos, até os anestésicos, né? Então, existe uma infinidade de produtos que nós utilizamos. E quando nós sabemos para que serve determinado produto, aí sim nós teremos resultados mais efetivos, porque nós estaremos trabalhando de uma forma mais direcionada, de uma forma que nós possamos ter o resultado garantido do nosso tratamento. E quando a gente sabe o tipo de ativo que a gente está trabalhando, a gente, consequentemente, entendendo a anatomia da pele, nós também saberemos em qual camada da pele esse ativo deve ser colocado, tá? Pessoal, vamos encaminhar a live aí? Vamos encaminhar a live para a gente trazer mais pessoas aqui para compartilhar conosco, tá? E quando a gente fala de ativo, pessoal, é muito interessante, né? Porque quando você vai aí na sua esteticista, na sua biomédica, fisioterapeuta, enfim, a fisioterapeuta, o profissional fala para você, vamos trabalhar com cafeína, vamos trabalhar com ácido hialurônico, vamos trabalhar com L-carnitina, vamos trabalhar com desoxicolato. Aí você pergunta, mas para que serve tal substância? Aí o profissional fala para você, são substâncias lipolíticas, né? Só que existe uma diferença entre os mecanismos de ações farmacológicos desses produtos, desses medicamentos. Nem todos os medicamentos são lipolíticos. Isso é uma coisa muito interessante da gente saber. E nem todos os profissionais sabem disso, né? Os profissionais, às vezes, eles têm uma visão um pouco ampla dos ativos e acham que todos os ativos são lipolíticos. Na verdade, não. Existem ativos específicos que são lipolíticos. E o que seria lipolítico? São ativos que vão fazer a quebra, né? A lise da membrana celular do adipócito. Então, ativos lipolíticos são aqueles ativos que quebram a membrana do adipócito. Só que nem todos os ativos, mesmo que sejam uma mescla lipolítica, eles não são lipolíticos. Existem ativos que eles são complementares, que eles vão auxiliar no processo de lipólise, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho disso aí, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais para frente aí sobre a ação de alguns, né, dos principais produtos aí que utilizamos para redução de gordura localizada, tá? Eu escolhi hoje, claro, os produtos que nós temos aí nessa mescla, que é a LipoSlim, tá? E nós temos que entender um pouco também dos cuidados pré e pós-procedimento. Quando falamos em mesoterapia, né, nós temos que entender como aquela pele tem que estar para a gente trabalhar. E o que essa paciente sua, ela tem que fazer depois daquele procedimento, tá? Então, a paciente chegou para você, ela tem que estar com a pele íntegra. Ela tem que estar com a pele limpa, livre de maquiagens, de cremes, de filtro solar, livre de sujeiras, né? A paciente tem que estar com a pele saudável, íntegra,
sem lesões no local, sem irritações, sem alergias, né? Então, alguns cuidados nós temos que tomar antes de fazermos o nosso procedimento de mesoterapia. E também temos que entender e explicar para os nossos pacientes os cuidados pós, né? Olha só, minha paciente, né? No pós, você pode ficar com uma coceirinha, uma ardênciazinha, você pode sentir um leve desconforto, você pode ter hematomas, pode ficar um eritema, você deve evitar o sol, você tem que evitar atividade física por pelo menos 24 horas, para que esse produto, esse ativo lipolítico, ele atue por um mais tempo na camada adiposa, né? Então, são alguns cuidados, né? Algumas recomendações que nós temos que passar para as nossas pacientes, tá ok? Pessoal, estão entendendo aí? Estão acompanhando o raciocínio aqui? Vão dando um feedback aqui para mim, tá? Vão dando um feedback aqui para mim. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês estão tendo algumas dúvidas, para que eu possa evoluir aqui no nosso assunto, na nossa live de hoje, tá? A Mari entrou, boa noite. Raquel também entrou, boa noite. Hoje estamos falando sobre mesoterapia para adiposidades localizadas com o uso da mescla, né, LipoSlim, que é aí da indústria Cosmo Beauty, tá? Que é uma indústria, uma empresa que eu trabalho bastante, que eu indico e que eu gosto bastante, que é de muito fácil acesso também para os profissionais, tá? E com resultados muito bacanas também. Então, gente, vamos progredir um pouquinho? Vamos progredir um pouquinho aqui, ó. Então, a gente está falando sobre mesoterapia, tá? Gordurinhas localizadas. Pessoal, vão deixando aqui, ó, as perguntinhas de vocês, as dúvidas de vocês, vão me dando um feedback se vocês estão entendendo o assunto, tá? Eu vou progredir aqui na nossa aula. Então, quando eu falei das camadas e via de aplicação, eu falei sobre esse desenho que eu coloquei aqui para vocês, pessoal. Já vai aparecer aqui. Sobre esse desenho aí das camadas, tá? Da pele e onde nós temos que trabalhar este tipo de ativo. Quando nós fazemos o tratamento para gordura localizada, é de extrema importância que o produto seja colocado na camada adiposa, tá? Principalmente se este produto tiver uma função necrótica, uma função puramente lipolítica, ou seja, de quebra da parede celular do tecido adiposo, tá? Então, prestem atenção aí na imagem, ó. A agulha entra em 45 graus e o produto ele é colocado bem na região da camada subcutânea, na região amarelinha aí, que é a região onde nós temos o tecido de gordura, as células adiposas e onde esse produto deve permanecer por um tempo maior, tá? Se nós colocarmos produtos com função necrótica, com função de lipólise, em camadas mais superficiais, nós podemos estar causando lesões na pele, lesões celulares. Então, por isso, a importância de nós termos uma técnica bem apurada, de nós entendermos a anatomia da pele e trabalharmos na camada correta, tá? Produtos à base de desoxicolato, ácido deoxicólico, lipossomas de girassol, óleo lipossomado, essas substâncias, elas são de uso exclusivo na camada subcutânea, tá? Então, é de extrema importância que você saiba disso, tá? Pessoal, se quiserem dar um print aí na tela, tá? E lembrando, ó, que depois eu deixo o material lá no meu grupo de Telegram, onde eu sempre coloco ali materiais, informações, muitas informações ali para o pessoal que é do meu grupo e que sempre quer ficar atualizado, tá?
Então, entra lá no meu grupo de Telegram também. Você que está aí na live, tá? Entra para o meu grupo de Telegram. O link está lá na bio. E lá no meu grupo você sempre vai saber de todas as novidades na frente, tá? Você vai ficar sempre atualizado e também por dentro das promoções dos cursos, das promoções de lançamentos que eu vier trazer aqui para vocês, tá? E nós vamos também anunciar lá no nosso grupo de Telegram oportunidades especiais para quem quiser entrar na nossa plataforma de ensino, no nosso clube, tá? O MJ Clube. O que vai ser o MJ Clube? Vai ser um espaço destinado ao ensino, tá? Ao aprendizado da estética, seja corporal, seja facial, seja atualizações na área, atualizações nos produtos, atualizações de técnicas, tá? Tudo que eu tiver de novidades, eu vou colocar em primeira mão para quem participar ali do nosso grupo, o nosso clube, o MJ Clube, tá? Então fica ligadinho, entra para o meu grupo de Telegram que eu vou sempre colocar ali para vocês as novidades, tá? Então eu vou evoluir aqui na nossa aula, voltando aqui. Pessoal, tá indo tudo ok? Tem alguma dúvida? Vamos lá então, vamos progredir aqui. Tem pessoal entrando ainda. Evelyn, Carla, Dani, boa noite. Sônia, sejam bem-vindas. Rosiane, a Júlia, boa noite. Estamos falando hoje sobre mesoterapia em adiposidades localizadas, tá? Sejam bem-vindas. Daqui a pouco teremos demonstração de procedimento, então fiquem até o final da live. Convide mais pessoas para estar aqui conosco, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre técnica de aplicação, né? É um ponto que eu sempre ressalto, eu bato bastante nessa tecla aí, né? O que é importante? A gente sempre avaliar a nossa paciente. Quando a gente faz avaliação de gordurinha localizada, aquela paciente que quer tratar a gordurinha localizada, é muito importante a gente fazer a avaliação da nossa paciente em pé, tá? E aí sim, a gente vai analisar o quê? A camada adiposa. Então, você vai fazer a aplicatura, né? Pinçar aquela camada adiposa, você vai ver quantos centímetros que mede aquela camada adiposa, se aquela gordurinha ela é dura, rígida, se ela é associada à flacidez, se está associada à celulite, ou se ela é uma gordura visceral. No caso de abdômen, existem muitos pacientes que chegam até o nosso consultório, a clínica, querendo tratar, reduzir o abdômen, porém ela tem uma gordura visceral, né? E neste tipo de caso, nós não iremos tratar nossa paciente, nós teremos que encaminhar aquela paciente para o médico para que ela faça avaliações, para que ela faça exames e para que ela tenha aí um acompanhamento dos seus níveis hormonais, dos seus níveis de minerais, enfim, de substâncias ali que de marcadores, né, inflamatórios também, que ela tem que estar controlando, tá? Gordura visceral não é tratada com mesoterapia. Então, por isso, nós temos que palpar, nós temos que avaliar esse tipo de camada adiposa, tá? Então, olha, ó, eu até me antecipei um pouco, né? No abdômen, a gente vai ver se essa gordurinha ela é subdérmica ou se ela é visceral. Nós trataremos a gordurinha localizada, ou seja, a gordurinha superficial, tá? Um outro ponto muito importante é o distanciamento das aplicações, a distância entre os pontos na mesoterapia, tá? Nós não podemos fazer muito próximo, porque a gente pode causar um processo inflamatório maior do que a gente deseja, e nós não podemos fazer muito espalhado, porque aí nós não teremos o resultado que a gente espera, tá? O ideal é que a gente faça pontos entre 1 centímetro a 1,5 centímetro de distância entre esses pontos, tá? Esse aí é um ponto muito importante para a gente
levar em consideração, tá? Um outro ponto importante é a quantidade do ativo, a quantidade do medicamento por ponto. Nós sabemos que quanto mais superficial a camada da pele for, menor é a quantidade de ativo. Quanto mais profundo, você pode colocar uma quantidade um pouquinho maior de ativo. Então, na camada adiposa, na camada subcutânea, que é o nosso tema hoje, né, o que nós estamos falando hoje, a gente pode colocar uma quantidade por ponto aí em torno de 0,05 a 1 ml por ponto, sendo que o indicado, o melhor resultado, é quando nós colocamos menores quantidades por ponto, tá? Do que nós colocarmos quantidades maiores em menos pontos. Então, é melhor você trabalhar mais pontos de 0,05 do que menos ponto de 1 ml, tá? Falando em quantidade também, nós temos que ter uma média de quantidade por região, né? Então, nós temos a quantidade por ponto e nós temos a quantidade por região. O que seria a quantidade por região? Por exemplo, abdômen. Abdômen nós podemos dividir em duas regiões. Abdômen inferior, abaixo do umbigo, abdômen superior, acima do umbigo. São duas regiões. A gente preconiza até, tá? Então, até 10 ml por região, tá? Então, você pode fazer em um abdômen, dependendo do tamanho do abdômen, né? 5 ml, 10 ml, tá? Ou até um pouquinho mais se você tiver uma paciente aí que é um pouco maior, que tem um pouco mais de gordurinha localizada, tá? Então, isso é muito importante da gente identificar e conhecer para a gente trabalhar de uma forma correta, tá? Ainda aqui nas quantidades, nós também sabemos que não podemos ultrapassar o limite de uma quantidade por sessão. Senão, o que pode acontecer? A sua paciente, ela pode ter um processo inflamatório exacerbado, ela pode ter reações alérgicas, ela pode até desenvolver uma certa febre, tá? Então, por segurança, não ultrapassar 30 a 40 ml por sessão, avaliando, claro, o tamanho, o peso e a saúde da sua paciente, tá? Falando sobre o último quesito aí, na técnica de aplicação, a angulação da agulha, que eu já falei um pouquinho para vocês, né? Trabalharemos no subcutâneo com agulha a 45 graus, tá? Dessa forma, a gente deposita o produto no tecido subcutâneo e solta o êmbolo da seringa antes de fazer a remoção da seringa na pele, tá? Pessoal, ninguém tem dúvida? Tô achando que ninguém tem dúvidas, hein? Ninguém tá perguntando nada. Tá todo mundo expert em mesoterapia, né? Vamos lá, então. Então, pessoal, a gente sabe que existem inúmeros ativos aí para a gente trabalhar com gordurinha localizada, para a gente trabalhar com a mesoterapia, né? A gente tem que conhecer esses ativos, mas existem alguns principais ativos que nós trabalharemos. Esses principais ativos, eles vão estar na maioria das fórmulas das mesclas, tá? E hoje, como nós vamos falar do LipoSlim, eu vou me ater aos princípios ativos dessa mescla aqui, tá? O LipoSlim, que como eu falei para vocês, é um produto da indústria Cosmobeauty, tá? Utilizado para mesoterapia. Ele pode ser feito tanto com agulhas quanto no método pressurizado, tá? Então, nós vamos falar sobre os ativos lipolíticos do produto LipoSlim. Ó, a Evelyn diz que tá bem explicado. Ai, que bacana, Evelyn. Obrigada pela presença, obrigada pelo feedback aí, tá? Então, gente, olha lá. O que nós temos no produto LipoSlim? Lembra que eu falei para vocês sobre os ativos lipolíticos? Então, nós vamos ter ativos lipolíticos
e ativos que vão auxiliar na lipólise, tá? Então, nós temos alguns tipos de ativos nos produtos para gordurinha localizada. Lembra que eu falei com vocês que todo mundo acha que ativo para gordura localizada, ele tem que ser lipolítico. Não necessariamente, tá? Ativos lipolíticos, eu já expliquei o que são ativos que vão fazer a lise, a quebra da parede do adipócito, tá? Da célula de gordura. Então, ele quebra aquela membrana e libera o ácido graxo mais glicerol para que o nosso corpo faça a metabolização, né, desses produtos aí, tá? Só que existem facilitadores, né, outros tipos de ativos, que são os facilitadores da lipólise. O que eles vão fazer? O próprio nome já diz, né? Eles vão auxiliar a lipólise, tá? Então, eles são ativos que vão auxiliar na lipólise, porém, com mecanismos de ação diferentes, tá? Por exemplo, nós teremos alguns produtos que são inibidores da lipogênese, pois quando se trata de gordurinha localizada, existe uma sequência de fatos que ocorrem para que aquela gordura ou se forme ou se quebre, tá? Então, nós teremos ativos que vão facilitar a quebra da gordura e nós teremos ativos que vão inibir a formação de uma nova célula de gordura. Porque o tempo todo o nosso corpo está trabalhando, seja produzindo, seja quebrando, seja produzindo, seja quebrando tecido adiposo, tá? Isso é um mecanismo que normalmente acontece no nosso corpo, tá? E aí, então, nós temos alguns ativos que vão fazer a inibição da lipogênese. Então, esses ativos não vão deixar que novas células de gordura se formem, tá? Continuando aqui, outros tipos de ativos. Nós vamos ter alguns ativos que vão melhorar a circulação, tá? Então, ativos venotróficos. Eles vão facilitar com que os outros ativos, eles permeiem mais facilmente, eles se espalhem mais facilmente pelo local, tá? E através do aumento dessa circulação, nós teremos também um aumento do metabolismo, um aumento da temperatura, né? E com isso, um aumento da lipólise. Então, entra aí também nos produtos auxiliadores da lipólise, tá? Facilitadores da lipólise. Nós teremos também ativos como, por exemplo, a L-carnitina, que quando a gente vai fazer, né, o ativo, vamos fazer uma L-carnitina. O que é uma L-carnitina? É um lipolítico. Não, na verdade, a L-carnitina, ela vai acelerar o metabolismo, tá? Dentro da mitocôndria, né? Então, ela vai fazer com que aquelas células trabalhem mais rapidamente. Então, dessa forma, ela vai auxiliar a lipólise. Vocês estão vendo que existem vários tipos de auxiliar a lipólise, não sendo exclusivamente um ativo lipolítico? É isso que eu queria que vocês entendessem com essa explicação, tá? Respondam aí para mim, pessoal, se vocês estão entendendo, para que eu possa prosseguir aqui, tá? E pode dar um print aqui também nos tipos de ativos para vocês pesquisarem um pouco mais, para vocês estudarem e entenderem um pouquinho mais sobre o mecanismo da lipólise, tá? Bom, e por último, então, nós temos, não são só esses, tá, pessoal? Mas por último, nós temos aí os ativos que aumentam a drenagem do local, tá? Aumentam a drenagem daqueles metabólitos, né? Então, vão auxiliar com que o ácido graxo mais o glicerol eles sejam eliminados, né? A gente sabe que através do sistema linfático nós temos o quê? Nós temos uma espécie de limpeza do nosso organismo, né? De purificação do nosso organismo. Os linfonodos, os sistemas linfáticos, eles auxiliam a eliminação de toxinas. Então, existem alguns ativos que vão aumentar a drenagem do local, eliminando esses metabólitos, eliminando essas toxinas que são geradas quando se tem a lipólise, tá?
Pessoal, tá tudo bem? Estão entendendo? Dei um feedback aqui para mim, a Gabriela, coraçãozinho, obrigada, querida, bem-vinda. Vamos continuar aqui. Pessoal, vamos encaminhar a live? Vamos encaminhar a live, que daqui a pouquinho vai ter demonstração, né? Vamos ter demonstração, eu sei que vocês adoram demonstração. E para o pessoal que está chegando aí, vamos entrar lá no meu grupo de Telegram para você receber aí conteúdos sempre atualizados, novidades, conteúdos científicos, estudos, tirar suas dúvidas, enfim, participar aí da nossa comunidade de estudos da estética facial e corporal, tá? O link do Telegram tá lá na minha bio e eu vou deixar para vocês também o link. Depois da live eu vou deixar aqui para vocês nos stories, tá? Lembrando que eu vou deixar também o conteúdo dessa live lá no Telegram para vocês, tá? O conteúdo. Porém, a live mesmo, ela só fica salva lá no MJ Clube, tá? Então, se você quer ter acesso a todo o meu conteúdo, aos conteúdos das lives para vocês assistirem depois com mais calma, rever as técnicas, participe então do nosso grupo aí de Telegram e do nosso MJ Clube, que vai ser uma plataforma de ensino, tá? Uma plataforma aí de aulas semanais, no qual eu vou trazer para vocês assuntos relacionados à estética facial e corporal, tá? Tem mais gente entrando aí, ó, doutor Ismael, boa noite, doutora Milena Zanini, boa noite, Jane, boa noite, Dijane, boa noite. Vamos continuar aqui então, pessoal, na nossa aula de hoje. Estamos falando sobre mesoterapia para adiposidades localizadas. Hoje, logo mais, faremos demonstração de técnica. Então, fique por aí, chame mais gente para participar conosco também, tá? Vamos lá, então. Vamos trocar a imagem aqui. Como eu já estava falando um pouquinho aí para vocês, ó, os tipos de ativos, né, e os mecanismos de ação relacionados à lipólise. Eu trouxe aí agora uma imagem para ilustrar para vocês um pouquinho mais isso que eu já falei aqui com vocês, tá? Então, eu trouxe essa imagem aí, que é o adipócito, né, essa célula globosa aí, né, que ela é formada por um núcleo, né, essa bolinha aí na periferia, tá? E essa área amarelada aí, que é o tecido gorduroso, né? Os lipídios que ficam aí nessa região, tá? Então, quando a gente fala em lipólise, o que a gente tem? A gente tem a quebra, a lise dessa membrana celular, tá? A lise da membrana do adipócito. E aí nós temos o quê? O que está nessa figura do lado aí. Os triglicerídeos que estão dentro da célula adiposa, eles vão ser quebrados, tá? Eles vão ser liberados em forma de ácido graxo mais glicerol. Então, isso é um mecanismo de lipólise que eu estava explicando anteriormente aí para vocês. Embora não é somente isso que faz as mesclas, os ativos de mesoterapia, tá? A lipólise é a quebra da célula de gordura. Porém, existem outros ativos que fazem, que auxiliam nesse processo, tá? É isso aí que eu queria que vocês frisassem, que vocês entendessem e que vocês depois pesquisassem um pouquinho mais. Ó, a Milena entrou, boa noite, Milena. Vana Sil, boa noite. Vamos lá, pessoal, a gente ainda tem demonstração aqui, tá? Podem ir colocando as dúvidas de vocês para que eu vá respondendo aí. Ó, agora vamos entrar, então, especificamente no nosso produtinho, tá? O Lipo Slim. O que contém nessa mescla aqui e o que cada substância faz. Vocês vão ver que aqui, nessa mescla, tem substâncias que vão fazer lipólise, que vão auxiliar na lipogênese, né, dificultar a lipogênese, que vão
melhorar o metabolismo. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre cada um com vocês. Rosália entrou, Simone entrou, boa noite. Ó, pessoal, então olha só. O Lipo Slim. O que nós temos no Lipo Slim? Nós temos a cafeína, tá? O que seria a cafeína? Todo mundo fala, cafeína é lipolítico, né? Porém, olha só, a cafeína, ela estimula a lipólise. Através de um mecanismo que ela vai fazer o quê? Inibir a fosfodiesterase, que é uma enzima, tá? Então, através do bloqueio dessa enzima é que ela vai facilitar e estimular a nossa lipólise. É muito importante a gente conversar com a nossa paciente se ela é sensível à cafeína. Tem muitas pacientes, muitas pessoas que não tomam café, que não podem utilizar termogênicos, que uma simples dosezinha de café já deixa ligado. Então, esse tipo de paciente a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Mas a cafeína é um excelente ativo para a gente utilizar aí como auxiliar na quebra de gordura, tá? Nós temos aqui também o Antiporine 8G. O que esse produto, esse ativo faz? Ele faz a desintoxicação mitocondrial, tá? Então, ele auxilia, ó, lá no mecanismo das mitocôndrias, nas células mitocondriais. Desintoxica, tá? É um produto que vai fazer essa desintoxicação. Nós temos também neste produto, nesta mescla, a lipase, que hoje em dia é uma enzima muito utilizada nas mesclas para gordurinha localizada, tá? Ela vai fazer o quê? Ela auxilia a quebra e a absorção das moléculas de gordura, tá? Então, ela é um auxiliador, um acelerador do processo de lipólise, ok? Nós temos nessa mescla um produto que eu gosto muito e que vem em muitas mesclas, não só de gordurinha localizada, mas como também de flacidez, de reestruturação dérmica, que é o silício, tá? O silício orgânico, o que ele faz? Ele estimula a síntese de colágeno e elastina. Então, nós sabemos que com a quebra do tecido gorduroso, né, a gente perde um pouco de sustentação. Então, é muito interessante a gente trabalhar a quebra do tecido gorduroso, porém já ir estimulando a formação de substâncias que vão melhorar a flacidez. Então, o silício orgânico, ele faz esse papel, tá? Ele tem o papel de síntese de colágeno, de estímulo de fibroblastos e também da elastina, que confere elasticidade à nossa pele. Ó, doutor Dani entrou. Obrigada pela presença. Boa noite. Davi entrou também, tá? Hoje estamos falando sobre mesoterapia nas adiposidades localizadas. E nós temos também aqui neste produto o Legance, tá? Que é um ativo que ele diminui a retenção hídrica no local. Então, ele vai auxiliar também na redução de medidas, né? Na redução de gordurinha localizada, tá? Existem mais alguns ativos ainda presentes aqui no nosso Lipo Slim que eu vou falar com vocês, tá? Ó, nós temos também, olha como é um produto bem completo, tá, gente? Nós temos o Cafeizilane C, tá? O que seria isso? É um produto que também vem em várias mesclas aí para gordurinha localizada, tá? Mas ele tem uma ação anti-inflamatória, reestruturante e hidratante. Então, a gente sabe que a pessoa que está com aquela gordurinha localizada, que está com excesso de peso também, com sobrepeso, ele está com o corpo inflamado. Então, esse produto, a Cafeizilane C, ele tem uma atividade anti-inflamatória importante, tá? Então, ele vai auxiliar aí nesse processo de lipólise também. Nós temos aí, ó, essa substância que eu já falei com vocês, a L-carnitina. Gente, a L-carnitina está presente em quase todas as mesclas para a gordurinha localizada, tá? Por quê? Porque ela vai melhorar e auxiliar na manutenção do metabolismo energético das células,
né? Principalmente das mitocôndrias, tá? Então, a L-carnitina, vocês podem olhar na composição da maioria das mesclas para gordura localizada que nós temos a L-carnitina, tá? E por último, que eu vou falar com vocês, né? Que é o desoxicolato de sódio, né? Que é o que todo mundo tem um pouco de receio de trabalhar, né? Mas que é um dos principais ativos aí com melhores resultados para a lipólise, né? Para a quebra da gordurinha localizada. O desoxicolato, gente, ele tem o quê? Ele tem uma ação detergente, ele é um sal biliar, tá? E quando a gente fala em ação detergente, podemos lembrar mesmo do detergente de cozinha, né? A gente sabe que o detergente, ele não se mistura com óleo, né? Então, o desoxicolato, ele faz essa ação mesmo, tá? Ele não se mistura com o tecido gorduroso. Então, ele fica por um período maior no tecido subcutâneo. Ele é mais difícil de ser reabsorvido. Então, por isso, ele tem uma ação mais prolongada lá no tecido adiposo. E ele consegue, sim, promover a lise do adipócito. Lembra quando eu falei em lipólise propriamente dita? É isso que acontece, a quebra da célula de gordura. Aí a gente consegue liberar o ácido graxo mais o glicerol para ser metabolizado pelo nosso corpo, tá? Vamos lá, pessoal, estamos finalizando aqui a parte de teoria, a gente já logo vamos entrar na nossa demonstração aqui, tá? Então, pessoal, quais seriam as indicações do LipoSlim, tá? Ele está indicado para adiposidade localizada, né? Gordurinha localizada. Podemos trabalhar também ele em casos de celulite, aquela celulite mais dura, mais fibrosa, tá? Só que a gente tem que ter um determinado cuidado para trabalhar com o desoxicolato, que é com relação à espessura da camada adiposa, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com desoxicolato aquele paciente que ele tem uma camadinha de gordura um pouquinho maior, né? Uma camada de gordura que você já utilizou outros ativos e não obteve um resultado significativo. Nós vamos ter que trabalhar naquela adiposidade resistente, aquele paciente que já fez ultrassom, ele malha, ele já fez outros ativos na mesoterapia, mas ele não teve resultados significativos. Então, essa gordurinha resistente, essa gordurinha mais grossa, é o que nós vamos trabalhar com o desoxicolato, tá? Por quê? Porque o desoxicolato, ele tem a função específica de lipólise, tá? Ele é, nessa mescla aí, o principal ativo, tá? O que vai, digamos assim, acelerar o processo de quebra do tecido adiposo, tá? Então, as principais indicações do LipoSlim seria realmente adiposidade localizada, celulite, celulite edematosa não, celulite fibrosa, tá? Aquela celulite já de um grau mais avançado, uma celulite mais dura, tá? Uma celulite mais de um tecido mais grosso, tá? Porém, nós temos que ter cuidado para aplicar esse ativo em regiões específicas que tenham uma camada de gordura fina, tá? Como, por exemplo, ó, papada, a região aqui, ó, do músculo do tchauzinho, interno de coxa, né? A região da bananinha, que fica ali logo abaixo do glúteo. Então, nós temos que avaliar a nossa paciente para saber a espessura daquela camada adiposa da região que nós vamos tratar. Uma dica que eu dou, pessoal, não usem desoxicolato se você não tiver prática em camadas menores do que 3 centímetros, tá? Nós já vamos preparar a nossa paciente aqui. Tudo bem? Nós já vamos preparar a nossa paciente aqui, que nós vamos iniciar a nossa demonstração, tá ok?
O que é importante a gente falar, então, para a nossa paciente com relação ao desoxicolato? O desoxicolato, ele é, digamos assim, é um ativo mais potente. Então, nós teremos uma sensibilidade maior, nós teremos uma reação inflamatória maior, tá? Então, o local ele pode ficar avermelhado, né? Ele com presença de eritema, mais hematomas, tá? A região pode ficar dolorida, pode apresentar ardência, coceira, tá? E uma sensibilidade por um tempo maior, que pode evoluir aí por 5 dias, 7 dias, tá? E isso aí também que nós vamos avaliar para fazer a indicação para o nosso paciente. Paciente com sensibilidade mais sensível, nós vamos utilizar as aplicações uma vez por semana. Pacientes pacientes mais sensíveis a cada 15 dias. Pacientes mais resistentes podemos utilizar uma vez por semana, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui da parte de teoria? Chama o pessoal para entrar, porque agora nós vamos fazer a nossa demonstração ao vivo aqui para vocês, tá? Então chama o pessoal para entrar na live, ainda dá tempo de tirar suas dúvidas, de participar aqui comigo, tá bom? E nós vamos fazer então a demonstração aqui do nosso procedimento. A gente só está posicionando a nossa modelo ali, tá? A gente já vai direcionar a nossa câmera para a nossa paciente, tá? Eu vou trocar a tela aqui, nós vamos parar de compartilhar. Eu já vou virar a tela aqui lá para a nossa paciente, ó. Ó, nossa paciente já foi previamente higienizada, previamente marcada também, tá? E nós vamos iniciar então a nossa prática. Podem ir deixando as dúvidas de vocês, tá ok? Que eu vou respondendo aí durante a demonstração. Pessoal, vamos encaminhar a live. Pode deixar. Vamos encaminhar a live, vamos interagir aqui. Tá? Então, hoje nós faremos a demonstração do produtinho aqui, ó, o Lipo Slim, que nós já falamos bastante sobre ele, tá? Ó, o produto, a caixa, ele vem com 3 frasquinhos, tá? De 5 ml e aquelas substâncias que eu já descrevi ali para vocês, tá? Então, nossa paciente, ela já foi avaliada, já foi marcada, eu vou fazer o preparo aqui. Na verdade, essa mescla já vem pronta, tá, pessoal? É só aspirar e fazer a aplicação. Lembrando que... Pessoal, o áudio tá legal? O som? Meu microfone caiu, só um minuto. Mas lembrando que ele pode ser feito tanto com a pressurizada quanto com a técnica convencional, tá? Ó, então eu vou pegar uma seringa de 5 ml, uma agulha de aspirar, eu vou usar a 22G, tá? Só para fazer a aspiração mesmo. A aplicação será feita com a 30G. Fazer a asepsia. Ah, bacana. Obrigada aí pelo feedback. Então, eu vou utilizar a agulha de 22G, seringa de 5 e vamos aspirar, então, o produto aqui, ó. Como eu disse, o produto já vem pronto para utilizar. Aspirando. Ele vem 5 ml. Tá? Daí eu vou trocar a agulha
para a agulha de aplicação, que é a 30G meio, aquela agulhinha que a mais fininha que tem, é que a gente utiliza na maioria dos procedimentos, ó, agulha amarela, tá? Então, pessoal, nós temos aqui 5 ml, a gente vai ter aqui em torno de 20 pontos, mais ou menos, tá? A gente pode utilizar, lembra que eu falei para vocês que é melhor a gente utilizar menor quantidade com mais pontos possíveis, menor quantidade de medicamento por ponto, tá? Eu vou só refazer aqui a marcação, que eu acho que saiu, para vocês verem melhor, tá? Ó, então, eu fiz quadrantes, ó. Não estava muito visível aí para vocês. Tá? Então, a gente vai colocar um ponto por quadrante. Tá? E o que eu falei para vocês, ó, região acima do abdômen e região abaixo do abdômen. Então, aqui é uma área, aqui é outra área, tá? Então, já marquei aí para vocês, para ficar mais visível para vocês, e nós vamos iniciar. Eu sempre gosto de fazer por fileiras, tá? Porque daí eu não me perco, né? E a gente tem uma distribuição melhor do produto, tá? Pessoal, então vamos iniciar. Podem ir deixando as suas dúvidas aí, tá? Ó, como eu falei para vocês, ó, a gente faz uma pinça, agulha a 45 graus, picadinha, introduz o medicamento. Ó. Próximo pontinho, agulha 45 graus, introduz o medicamento. O que que é interessante? Ó, aplicou, a agulha está lá dentro. Tira o dedo do êmbolo, aí sim você vai tirar a agulha, tá? Isso é um ponto muito importante, tá, pessoal? Quando a gente está utilizando o desoxicolato. Então, ó, fez a pinça, aplicou. Soltou a pinça. Colocou o material, ó, agulha lá dentro. Solta o êmbolo e tira, tá? Por que que a gente tem que fazer dessa forma, pessoal? Lembram que o desoxicolato, ele é citolítico, ele é lipolítico. Então, se a gente continuar apertando o êmbolo, enquanto a gente remove a agulha, a gente pode estar trazendo essa substância para a superfície. Então, a gente pode ocasionar uma lesão superficial. Então, por isso, a gente tira o dedinho antes de remover a agulha. Tá? Tudo bem, paciente? Tudo bem. Ó. Gente, para quem tem a prática de fazer, é um procedimento bem rápido, tá? É um procedimento relativamente fácil de se fazer, só que com certeza exige os cuidados específicos, os cuidadozinhos que eu passei para vocês, tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Estou perguntando a questão do material, se ele é denso ou se é tranquilo de aplicar. Não, o material é totalmente líquido, não é nada denso, gente. As mesclas para mesoterapia, para gordurinha localizada, elas vão ser líquidas, tá? Porque a gente não tem densidade, não tem por que ter densidade para trabalhar gordurinha localizada. Claro que nós temos algumas substâncias que são mais oleosas, tá? Mas os lipolíticos, eles são líquidos, ó, é bem facinho de aplicar, tá? Ó, apertou, ó, aplicou, remove rapidamente, ó. Aplicou, tirou o dedinho, remove. Aplicou e remove. Aplicou e remove, ó. Então, nós fizemos praticamente, ó, todo o abdômen inferior. Pode ir mostrando aqui, enquanto eu vou colocar mais um pouquinho de produto. Todo o abdômen inferior, tá? A gente
Eu sempre gosto de começar pelo abdômen inferior, porque é onde normalmente as pessoas têm mais queixa de gordurinha localizada, né? Abaixo do umbigo, todo mundo se queixa de gordurinha localizada. Acima do umbigo, tem um pouquinho menos, né? Normalmente, né? Mas cada paciente é uma paciente, né? Então, pessoal, lembra que eu falei que a gente vai utilizar em torno de 5 ml por região? Ó, então, o infraabdominal, né, nós já utilizamos 5 ml, tá? Agora a gente vai subir, então, fazer o supra-umbilical, vamos utilizar mais 5 ml, tá? Eu vou trocar a agulha porque vai ficando mais tranquilo para nossa paciente, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dificuldade na aplicação, na técnica de aplicação? Vamos progredir então, ó. Picadinha. Pessoal, entrem lá no meu grupo de Telegram, eu vou deixar o conteúdo lá para vocês, tá? E a gente também tira as dúvidas por lá, tá? Uma comunidade bem bacana. Vários profissionais já estão participando conosco. E venha você também fazer parte, né? Ó, percebam que a aplicação, a maioria dos pacientes relata que é bem tranquilo. Eu faço em mim, eu também acho tranquilo. Ó, o máximo que fica são pontinhos avermelhados, bem discretos, tá? Algumas regiõezinhas, né, são mais sensíveis, como bem próximo ao umbigo, ou próximo à costela. Mas nós já estamos finalizando aqui. Gente, então, a mesoterapia para gordurinha localizada é uma técnica, é um procedimento que é muito lucrativo também, tá, gente? Os produtos, eles têm um custo relativamente bem acessível e você faz esse procedimento rapidamente. É um procedimento que todo mundo quer fazer, tá? E que você tem que ter aí na sua clínica. Agregar aí nos seus tratamentos, ter como opção para suas pacientes, porque realmente vale muito a pena, tá? E para você também que quer conhecer um pouquinho mais da mesoterapia, dos ativos, das indicações, não só para gordurinha localizada, eu tenho um curso presencial, tá? Que é o Harmonize Body. Neste curso, eu ensino todas as técnicas de mesoterapia, tá? Desde a mais básica até a mais avançada e a mesoterapia de alta performance. E não só em abdômen, tá? Abdômen, celulite, estrias, flacidez, gordurinha localizada e também os bioestimuladores de colágeno, além dos tratamentos de glúteos, que eu falo para vocês que estão muito em alta. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais de perto, nós temos também cursos presenciais, tá? Então, chama a nossa equipe aí que a gente passa todas as informações. Região de flancos, doutora. Indicado. Região de flancos. A mesoterapia, né, ela é indicada sim. Só que o desoxicolato você vai fazer somente se a sua paciente tiver um culote com uma camada de gordura maior que 3 centímetros, tá? Essa vai ser, digamos assim, o principal cuidado que você vai ter que ter quando utilizar o desoxicolato, tá? Avalie se a sua paciente tem mais de 3 centímetros naquele local. Então, seja culote, seja flancos, seja abdômen, tem que ter mais de 3 centímetros. Não tem 3 centímetros? É uma paciente magrinha, tem só um pouquinho de gordura? Utilize outra mescla. Utilize outros ativos para sua segurança, tá?
Ó, pessoal, estamos praticamente finalizando aqui, ó. Estamos quase finalizando a aplicação. Sempre pontual, 45 graus. Deixa eu ver só se tem mais um. Se ficou um restinho de produto aqui no frasquinho pra gente aproveitar tudo. Bem tranquilo, né? Então, o máximo que fica esses. Exatamente. O máximo que fica são esses micro pontinhos que é onde a agulha entrou, Pode né? ficar um roxinho, alguma coisa? Pode ficar um roxinho sim, tá? Se a gente pegar um micro vasinho, né? Ou a paciente já tiver uma fragilidade vascular, ela for aquela pessoa mais suscetível a ficar roxinha, pode ficar um roxinho sim. Mas só nos pontos onde pega. Na maioria das vezes, pelo menos comigo, os pacientes não ficam, tá? Se ficar é um ou outro roxinho, uma ou outra paciente. Porque a gente também vai aprendendo a técnica, a gente vai aprendendo como aplicar, a gente vai ficando com a mão leve e precisa, né? Então isso conta muito também, tá? Ó, já estamos finalizando, agora eu vou concentrar mais central aqui. Quanto por ponto a doutora está injetando? Eu estou injetando um tracinho por ponto, ó. Apenas um tracinho por ponto, tá? Na seringa de 5 ml. Uhum. A doutora faz. Ah, tá. Fiz aqui, agora aqui, ó. Ó, pinçou. Ó, um tracinho. Pinçou. Um tracinho. A última aplicação agora, ó. O último pontinho, ó. 45 graus. Um tracinho. Ó, tira o dedo e remove. Ó, finalizamos, tá? Eu gosto, né? Claro, é muito importante a gente falar para a paciente não mexer no local, não coçar, tá? Vai dar uma coceirinha, vai dar uma ardênciazinha, porque o produto ele tem, lembra, ação detergente, ação lipolítica, ação de estímulo celular, né? Melhora do metabolismo, melhora da circulação. Então vai ter uma coceirinha, mas a paciente não pode ficar coçando, tá? Para a gente evitar problemas de infecção, de irritações, tá? Então a gente, ó, eu faço uma asepsia bem feitinha no local, que você pode fazer aí com álcool 70, com clorexidine também pode ser feito, tá? E daí a gente pede para a paciente não mexer no local, não fazer atividade física por pelo menos 24 horas, tá? Também não utilizar nenhum tipo de equipamento, eletroterapia, ultrassom, radiofrequência, nada pós, tá? Nem massagem, nem drenagem linfática. No dia que você fizer a mesoterapia, técnica exclusiva de mesoterapia, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente colocou o produto lá, no tecido adiposo. Vocês lembram que ele age como depósito, que ele tem que fazer a sua ação por um maior tempo possível. Então, se a gente colocou que é que ele fique lá, não vamos fazer nada para mobilizar ele no local, tá? Então, nem atividade física e nenhum tipo de equipamento. A pessoa vai para casa, enfim, vai ter a vida dela normal, mas sem mexer na região, sem manipular, mobilizar e sem nenhum tipo de atividade física. Ela pode vir então daqui uma semana para a gente fazer uma nova aplicação e ela pode fazer equipamentos ou atividade física em dias alternados, nunca no dia da nossa sessão, tá? O Fábio, ele entrou recentemente, está perguntando lipossomo ou desoxicolato? Desoxicolato de sódio,
tá? Desoxicolato de sódio, associado a cafeína, associado a cafeizilane, L-carnitina, tá? Silício. Hidratantes, óleos, tem alguma restrição a pessoa vai usar em casa ou tranquilo? Eu peço para no dia da aplicação não utilizar nada após, tá? Porque pode estar contaminando a região. No máximo, se o profissional tiver na clínica aqueles óleos de girassol, desculpa, óleo de girassol ou óleo ozonizado, tá? Mas nada de cremes, nem cremes lipolíticos, nem hidratante, nada. Pelo menos no dia da aplicação. Aí depois não tem problema. Mas no dia da aplicação evitar. Uhum. Esses pontinhos, então eu concentrei mais na região inferior, tá? E na superior eu fiz aqui 2 quadrantes, digamos assim, ó, 2 quadrantes, tá? A região onde mais incomoda é periumbilical, né? E abaixo do umbigo. Tá? Pessoal, alguma dúvida mais da aplicação, do produto? Não, tem gente entrando ainda, mas... Tá, ok, então vamos voltar. Eu vou voltar ali para a gente tirar as dúvidas, dar os últimos recadinhos para vocês. Podem deixando as perguntas de vocês aí que eu respondo antes da gente finalizar aqui. Tirar a luva. Ó, que bacana, tem gente entrando ainda. Ó, boa noite, pessoal. Olha só, as lives de quarta-feira são sempre às 19 horas, tá? Então, pessoal, se programem para estar aqui conosco mais cedo. Tá ok? Conecta esse aqui para mim ali, por favor. Hidratantes ou óleo de banho. A paciente precisa evitar. Evelyn, no dia da aplicação é bom evitar, tá? Deixa eu só posicionar a luz aqui, tá? Pelo fato da gente evitar complicações, evitar infecções, irritações local, então é bom a gente evitar, sim, hidratantes, óleo, maquiagem, enfim, tá? Tudo que for relacionado a isso, tá? Então, pessoal, mais alguma dúvida aí? Falamos hoje, então, sobre mesoterapia para adiposidade localizadas, falamos um pouquinho sobre desoxicolato, falamos sobre outros ativos e outros mecanismos de ação das mesclas lipolíticas, tá? Vocês viram que não é porque a gente vai fazer uma mescla para queima de gordura que ela é exclusivamente lipolítica, né? Então, os ativos possuem ações farmacológicas distintas. E, na verdade, essa luz tá meio... Na verdade, a ação desses medicamentos, desses ativos em conjunto, que ajudam e auxiliam a lipólise, tá? Pessoal, então acho que é isso. Queria muito agradecer a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui ainda, tá? Ou podem perguntar lá no grupo de Telegram. A gente está sempre atuante lá no Telegram, mandando os materiais para vocês, dando dicas, tirando dúvidas, tá? Queria muito que vocês comentassem aqui na live, falasse para mim o que vocês querem ver de assunto das próximas lives, né? Nossas lives serão todas as quartas-feiras, às 19 horas. Estarei aqui para vocês, por vocês, auxiliando vocês aí no dia a dia clínico de vocês, auxiliando vocês a prosperarem,
a alavancar a sua carreira na estética facial e corporal, tá? E não percam as lives, gente, porque cada semana é um assunto novo, cada semana demonstração de algum procedimento, de alguma técnica, de alguma novidade. Então, para você que não quer perder nada, me acompanhe no Insta, me acompanhe lá no Telegram. Entre também para o nosso clube, MJ Clube, tá? Estamos fazendo aí uma plataforma de ensino muito estudada, pensada para vocês da área da estética ficarem atualizados, tá? Com muita facilidade, com muita praticidade aí na casa de vocês. Então, é uma plataforma online no qual nós vamos disponibilizar muitos assuntos, tá? E olha que tem assunto, viu? Porque são quase 20 anos trabalhando na estética facial e corporal, então eu quero passar um pouquinho para vocês aí do meu conhecimento, dos congressos que eu já participei, né? Dos cursos que eu já fiz e aprendi, então eu quero passar isso aí um pouquinho para vocês também, tá? Ó, a doutora Kathleen, que área que você atua, querida? Já faz mesoterapia? Ela falou assim, faz uma live de definição corporal. Bacana. Como eu falei ali na hora da demonstração, no meu curso Harmonize Body, eu tenho todas as técnicas de definição abdominal, corporal, hipertrofia. Então, eu desenvolvo aí nesse curso Harmonize Body a mesoterapia de alta performance. Então, se você tem interesse em aprender, né, tem interesse em conhecer um pouquinho mais, esse curso é bem bacana, venha fazer, venha conhecer um pouco mais, tá? Eu já fiz lives também falando sobre definição corporal, abdominal, mas podemos depois trazer um pouquinho mais desse assunto aqui, com produtos novos, enfim, né, com técnicas atualizadas, né? A Kathleen é biomédica estética. Oh, me conheceu hoje. Oh, que bacana. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada pela presença na live. Obrigada pelo feedback aí. Espero que esteja gostando. Ah, diz que está adorando. Você é maravilhosa. Obrigada, querida. É um prazer poder transmitir um pouquinho aí do conhecimento, né? Das técnicas aí que eu já trabalho. Fico muito feliz de estar alcançando novos profissionais, pessoas que estão aí no mesmo propósito de crescer, de ajudar o próximo, né? De ajudar as pessoas a ter melhor autoestima, a se gostarem mais, a se aceitarem também, porém buscando a sua melhor fase, né? A sua melhor versão. E é para isso que nós trabalhamos, né? Auxiliar tanto as nossas pacientes e, no meu caso aqui também, auxiliar as nossas alunas, que com certeza, quando passam por nós, pelos nossos cursos aqui, eu sei que elas têm prosperado, elas têm crescido bastante profissionalmente, e isso para mim, como professora, é muito gratificante, muito bacana ver profissionais se sobressaindo, porque fizeram curso conosco, porque tiveram informações privilegiadas, informações atualizadas, tá? Fico muitíssimo agradecida. Ó, vejo que tem pessoal entrando aí agora, ó, a Tati, Márcia, Elder, Renato, boa noite, Maísa. Pessoal, a nossa live, ela sempre é nas quartas-feiras, às 19 horas, então ativem as notificações aí, fiquem ligadinhos, deixa para mim aqui o tema que você gostaria de ver nas próximas lives, que nós vamos trazer muita coisa bacana aqui para vocês, tá? E se vocês quiserem assistir as lives anteriores e todas as lives, tá? Elas ficarão salvas lá no nosso MJ Clube. Então, venha participar conosco para ver, rever, se atualizar, enfim, para ter todo esse conteúdo aí nas suas mãos. Tá bom, pessoal? Espero vocês, então, na próxima semana, quarta-feira, 19 horas. E espero você no meu grupo de Telegram também. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Obrigado pela presença de todos aqui.
e espero vocês na próxima semana. Boa noite, um beijo!